salve povo de Deus, professor Marcelo Marcelino, sejam todos bem-vindos aqui a esse conteúdo que nós estamos aí preparando, né? Vamos iniciar hoje e depois a gente vai estar vendo outros conteúdos aí. Vocês receberam esse material aqui em PDF, certo? No final, a irmã Priscila ela vai estar aí distribuindo 10 questões sobre esse conteúdo. É um conteúdo bem simples, né, de se ver, e vocês vão perceber que ele vai dar algumas direções em relação a como a gente pode estar melhorando cada vez mais aí o nosso ensino, aprendizagem através aí dos nossos alunos da igreja, outras instituições que vocês possam estar usando, ok? Então nós vamos falar sobre um estudo, né, que é sobre a didática de Jesus. Como Jesus se comportava, como Jesus utilizava dos meios para obter aí resultados positivos, certo? Então a gente pode estar aí vendo o conteúdo que é Ministrando como Mestre, certo? Como eu já falei para vocês. E esse conteúdo, como a gente vai falar de didática, a gente tem um breve resumo aqui do que é didática, que é a arte de transmitir conhecimentos técnicos de ensinar. A arte de transmitir conhecimento é uma técnica de ensinar. E também nós temos aí também a pedagogia, que é a parte da pedagogia que trata dos preceitos científicos que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais eficiente. Então, a gente se baseia em algo científico, né? E para a gente, que é a Bíblia, é uma verdadeira, assim, absoluta, sem comparação. Então, a gente também se baseia em relação a isso. Passando aí desse breve significado, certo? A gente já pode entrar aí no objetivo do ensino de Jesus, certo? Que era converter a Deus, o primeiro aí objetivo do ensino de Jesus. A principal tarefa do professor é propriamente relacionar seu discípulo com Deus. Então, não tem por que você não ver o seu aluno se você não entender no seu coração que ele vai ser uma pessoa que vai se converter a Deus, ele vai ser uma pessoa que vai ser transformado, ele vai ser uma pessoa que vai transformar esse mundo através do testemunho, da vida dele. Então, não é só uma aula, não é só um passatempo, né? Você tem que entender isso, que o objetivo está aqui, ó, converter a Deus, certo? Esse versículo aí vocês têm no conteúdo de vocês, que fala sobre amor, amar a Deus sobre todas as coisas. O outro objetivo, relacionamento com os outros. Então, essa questão de você dar comida, dar água, se relacionar, dar um pão, né? Jesus, ele tinha muito essa preocupação no ensino dele. Relacionamento, criar um vínculo. Nós precisamos também estar atentos a isso, criar um vínculo com os nossos alunos no momento em que a gente está dando o conteúdo para eles, certo? E o versículo ele diz, né, que se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, então é mentiroso. Então, se você, eu amo a Deus, mas você não faz nada pela pessoa, não cria um relacionamento, então você é um mentiroso. Também vai falando sobre o objetivo do ensino, resolver problemas, né? Ele vai dizendo aqui que é interessante, ó, o modo de cada professor deve ser este: o ensino que tem a finalidade certa para o aluno saber como viver. Olha que interessante. Aquela história do professor, eu estou dando aula aqui, eu não vou sair daqui, né, eu vou seguir até o final. O cara dá aula para os professores dos adultos e o professor o aluno quer fazer uma pergunta, ele, não tenho tempo, a aula vai acabar. Então você acaba limitando o aluno a isso, né? A gente também não pode fazer isso com os nossos alunos, os nossos pequenos, né? Quando ele fala de ensino que tem finalidade certa para o aluno saber como viver, então é o link, né? É aquele menino que ele vai estar desenhando o Papai Noel de verde, você vai dizer, não, está errado, tem que ser vermelho. Por que está errado? Né? Por que está errado? A gente tem que se ligar nessas coisas aí em relação ao ensino com os nossos alunos. Ele vai falando também sobre formar caracteres maduros, né? E ele vai falando sobre honestidade, humildade, pureza, altruísmo, bondade. Quando algum dos nossos alunos se converte, outra coisa, nós temos algo em comum em relação aos professores.
todos esses conteúdos aqui, ó, você vê não só na igreja, trabalhar caráter, né? Que a pessoa seja pessoa boa, seja honesto, não faça as coisas erradas, respeite os pais. Isso ele vai encontrar num time de futebol no meio da rua, sendo crente ou não. Na igreja vai encontrar também, mas o diferencial está aqui, ó. Quando algum dos nossos alunos se converte, esse é o verdadeiro caráter maduro que a gente entende. É algo sobrenatural, é algo espiritual, certo? Outro ponto também importante, e a gente finaliza aqui, é preparar para o serviço cristão, certo? Vou passar aqui para vocês observarem. Primeiro, converter a Deus, relacionar com os outros, resolver os problemas da vida, formar caráter maduro e preparar para o serviço cristão. A gente tem que obedecer. Nós já estamos aqui nesse estágio, ó. Nós já estamos servindo, né? Nós já passamos por todos esses estágios porque um dia alguém se preocupou com isso, certo? Nesse conteúdo nós vamos fazer a diferença entre a estrutura da lição de EBD, certo? E a estrutura de lições objetivas que Jesus usava. O nosso Senhor não era um pregador, não era um professor enfadonho. Ele não ficava enrolando, né? Ele era bem direto. Então vocês podem ver aí na EBD, introdução, andamento, clímax, que é aquele momento que a aula tá show de bola, e a conclusão. Mas se está errado isso aqui, não está errado. Nós estamos fazendo uma comparação, certo? Agora a gente vai ver como Jesus se comportava. Ele utilizava a explicação, ele utilizava a ilustração e ele utilizava a explicação. A aplicação, de aplicar. Explicação, ilustração e aplicação. Nós vamos ver agora o passo a passo dessas questões aí. Como a gente pode estar aí elaborando o nosso plano de aula, ok? Então, começando com a explicação, o que seria a explicação? Ato de explicar-se, de tornar claro ou inteligível esclarecimento, razão ou motivo de algo. Então, essa definição aí está bem clara, a gente já pode passar. Continuando dentro do conteúdo da explicação, nós vamos ver agora, meus amados, palavras comuns e frases curtas, que tem dentro desse conteúdo, perguntas que não requerem resposta oral, repetição e contraste, certo? Volto a dizer, você tem tudo isso no seu conteúdo. A gente está dando aqui algo a mais, algumas dicas, algumas orientações. Palavras comuns e frases curtas. Ele vai dizendo que são palavras comuns que significam um vocabulário acessível. No geral, ele está dizendo que você precisa falar a língua do aluno. Não necessariamente você ficar falando palavras bonitas, né, aquelas coisas do outro mundo, e o aluno ficar boiando. Não vai fluir. Para você aquilo vai ser muito bonito, palavras bonitas e tal. Mas, e aí? E o Kiko? O que adiantou? Ajudou o aluno? Não ajudou. Você precisa falar palavras que ele entenda. Jesus fazia isso. O Sermão do Monte é um grande exemplo de palavras comuns, como vocês podem observar. Vós sois a luz do mundo, portanto, sede perfeito, porque onde está o tesouro, aí está o seu coração. Coisas que não precisa nem ser crente para poder entender um conteúdo desse. Não julgue para não ser julgado, pelos seus frutos conhecereis. Lhe conhecereis, certo? Continuando aí no conteúdo de explicação para a nossa prática. Em minha explicação, usarei um vocabulário acessível. Caso seja necessário o uso de palavras incomuns, eu irei ter tempo para explicar. Resumidamente, você vai perder muito tempo se você fizer isso. A segunda coisa no conteúdo de explicação, você vai utilizar perguntas que não requerem resposta oral. Resumidamente, você vai instigar o seu aluno a pensar. Poxa, o que ele perguntou aí? Não aquelas respostas, sim, não, bom, ruim, talvez, é legal, é alegre, feliz, triste. Você vai fazer com que o seu aluno pense. Isso é uma responsabilidade sua. Esse conteúdo, ele fala exatamente sobre isso. E esse método de perguntas, eles ajudam o aluno a se concentrar. Olha que interessante. Aclarar e aprofundar as impressões. Leva o aluno a pensar e a se expressar quando você faz muitas perguntas. Ajuda o professor a ver se o aluno está entendendo ou retém daquilo que ele está ensinando. E ajuda o professor a verificar o seu ensino. Então, é muito importante esses pontos aqui, porque quando você faz perguntas, ajuda o professor, ajuda o aluno. O professor sabe se o aluno está entendendo aquele conteúdo, certo? Então, é muito benéfica essa questão, essa dica aqui de
fazer perguntas. E para a nossa prática nesse conteúdo, ele vai dizendo, em minhas lições, durante a explicação, farei perguntas com regularidade. Então você cria o seu conteúdo, sempre fazendo perguntas, sempre instigando aí os alunos a fazerem isso. Dentro do conteúdo da explicação, nós também temos a repetição, que é, dando o exemplo aqui do capítulo 5, certo? De Mateus. Ele vai dizendo, bem-aventurados, bem-aventurados e bem-aventurados, né? Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E aí ele vai dando, quando orardes orando, vai dando vários exemplos aí de repetição, certo? E para a nossa prática no conteúdo de repetição, ele diz o seguinte, utilizarei repetição estratégica ao explicar minhas lições. Vou falar aqui sobre repetição na minha área. Eu dou aula de futsal no Gil Wilson. E lá é 1x o valor da escolinha. Lá no colégio maior lá do centro, certo? 7 de setembro, são 4x o valor da escolinha. Eu dou a mesma aula que o professor lá também dá, certo? Então o que acontece? Porque não tem como o aluno aprender se não for na repetição. Simples, repetição, certo? Não tem outra fórmula. Só para vocês entenderem esse exemplo, a repetição ela é muito importante, ela faz com que os nossos alunos peguem o conteúdo e Jesus usava muito isso. Dentro do conteúdo também de explicação, nós temos o contraste. Resumidamente, o contraste. Você precisa fazer com que o aluno saiba que existe o certo e o errado, certo? Olha o que é que ele diz sobre isso. Ministrar como mestre não é apenas uma questão de ensinar a verdade. A verdade precisa ser ensinada em claro contraste com o erro. Isso aqui é fantástico. Não é suficiente apontar o caminho certo. Também devemos descrever o caminho errado para os nossos alunos. Olha o que eu acabei de falar, né? Para a nossa prática, durante a explicação, ensinarei a verdade em claro contraste com o erro. Você não pode pegar um aluno e colocar ele numa bolha, né? Fazer com que o aluno... ele vai se magoar. Ele precisa saber que tem um errado. A minha filha ficava com meu pai, quando ele era vivo, e ele ensinava muita coisa ruim para ela, né? Ficava mandando ela xingar minha mãe, chamando de baixinha, de velhinha. Quando chegava em casa à noite, eu dizia, olha Mariana, isso que o seu avô está ensinando é errado, certo? Então ela começava, isso aqui é o meu pai está dizendo que é certo, meu pai está dizendo que é errado, mas você tem que jogar os dois lados da moeda, para poder não criar uma bolha e o aluno achar que vive num mundo de fantasia. Sempre colocando essa questão do certo e do errado, certo? Terminando o conteúdo de explicação, nós vamos agora para ilustração. Eu sei que tem alguns de vocês, que não é o meu forte, que viaja nessa questão de ilustrar, né? O que é ilustração? Faculdade que possui o espírito de representar imagens. Olha que loucura. Faculdade de criar a partir da combinação de ideias, criatividade. A pessoa que gosta de criar, trabalha com ilustração, ela tem uma mente diferente da nossa, da minha particularmente, né? Ela viaja em algumas coisas. Voltando aqui na ilustração. Nas ilustrações do Nosso Senhor, ele fala sobre a vida de acordo com o que os seus ouvintes conhecem dela naquele determinado tempo. Ilustrações relacionam-se com uma linguagem que pode ser vista. O meu sonho quando eu era mais novo era ter um Fusca preto. Então vocês já imaginaram aí um Fusquinha preto, né? Hoje o meu sonho depois de velho é ter um Corolla branco. Vocês imaginariam um Corolla branco? Pois é, eu não tenho nem um Fusca e nem tenho um Corolla. Mas vocês imaginaram aí o que eu quis dizer, era só para dar o exemplo. Jesus fazia muito isso, certo? Olha aí. Quais os equivalentes modernos? O que é que os nossos alunos pensam hoje? Quais objetos seus alunos veem todos os dias? Qual é a realidade dos seus alunos? Que você dá aula aí. Qual é a realidade dele? Você precisa saber. Para você falar da realidade dele. O que é conhecido deles? Como posso usar o que é conhecido deles para ensinar? Né? Eu trabalho no colégio que eu posso conversar com os meus alunos de 4º ano sobre taxa zero de compra de carro. Eles conversam na boa comigo. Se eu chegar na igreja, determinado grupo, no chute certo, por exemplo, eu não vou conversar sobre taxa zero de compra de carro novo. Porque isso não é um assunto que eles dominam, os alunos, entendeu? E finalizando aqui na ilustração, para a nossa prática, usarei ilustrações falando assuntos que meu aluno vê e vivencia no cotidiano. Olha que interessante. Colocarei olhos nos ouvidos dos meus alunos através de ilustrações. O que é isso? O que é colocar olhos nos ouvidos dos meus alunos
através das ilustrações. O próprio texto, ele já se responde, né? Você lê, você tem um conteúdo aí e você começa a entender mais sobre isso. E a gente vai aplicar, né? Nós falamos sobre explicação, ilustração e o conteúdo de aplicação, que nada mais é do que a ação de aplicar, de colocar em prática, emprego, utilização. Está aqui o alvo, ó. Agora a gente vai para o alvo. Não tem mais o que fazer. Nós vamos encaminhar aí para o alvo. É a hora de executar. Aplicação. Voltando aí o texto lá de Mateus. Vocês são a luz do mundo, né? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E aí ele vai falando. Assim brilha a vossa luz. Ele deu esses exemplos aqui porque ele vai dizer o seguinte. Vós sois a luz do mundo. O que é isso? Explicação. Ele está explicando. Vocês são a luz do mundo. Aí depois ele vem dizer, não se pode esconder uma cidade construída no monte, também ninguém pode acender uma candeia e tal. O que é isso? Ilustração. Ele vai falando e a pessoa vai viajando. Assim como ilumina todos na casa. E por último ele vai falando sobre a aplicação. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Ok? Aplicação para a nossa prática. Olha que interessante. Não serei um professor enfadonho. Aplicarei o método de Jesus. Qual era o método de Jesus, meus amados? Simples e objetivo. Jesus explicava, Jesus ilustrava e Jesus aplicava. Não tem segredo. Ele fazia essas coisas, certo? Pegando esse conteúdo de uma forma bem resumida, a gente tem na folha aí mais complexo. A gente vai entrar agora num ponto bem espiritual, que é o que faz todo o diferencial aí na nossa vida e na vida dos nossos alunos. Após uma decisão para Cristo, o que devo fazer? Tudo isso que a gente viu aqui, meus amados, tudo isso que a gente viu aqui não tem sentido se a gente não se preocupar nesse momento que a gente vai entrar agora aqui. É na conversão do aluno. O aluno ele vai se converter através do Espírito Santo com fé. O meu trabalho vai ser realizado com perfeição. E o Espírito Santo de Deus ele vai converter. Não vai ser por mim, não vai ser por você. Porque nós não somos merecedores. Nós temos o privilégio de ser um canal e pedir que o Espírito Santo de Deus faça a obra na vida desses abençoados aí dos nossos alunos. Então, como eu disse, aconteceu a decisão. E agora, o que é que eu faço? Primeira coisa, mostre a ela, o seu aluno, a sua necessidade de salvação. Eles sabem o que é isso, viu? Eles sabem coisas piores hoje. A gente subestima os nossos alunos, eles sabem o que é isso. Eu creio que sei porque você veio falar comigo. Mas poderia me dizer? Por que você precisa do Senhor Jesus? Você precisa fazer essa pergunta. O que é pecado? Você pode se lembrar de algo que fez, que Deus chama de pecado? Eles vão conversar sobre isso. Não tenha medo, não tenha dúvida. Esse é o primeiro passo. Certo? O segundo passo, mostre ao aluno o caminho da salvação. Porque Deus enviou o seu Jesus à terra. Você faz outra pergunta. Quem é o seu Jesus? O que Jesus fez sobre o seu pecado? O que aconteceu 3 dias depois que o Senhor Jesus morreu e foi sepultado? Olha que interessante. Isso é uma preparação. Né? Está preparando o aluno para coisas mais complexas. Depois, você vai fazer o ponto 3, que é levar o aluno a receber. Mostrar a condição e a promessa do versículo. Por exemplo, João 1,12, que diz: o que você quer que Deus faça por você agora? Você precisa fazer com que o aluno pense sobre isso. Convide a criança para orar. Isso é um momento mágico, né? Você vai fazendo os passos, aí agora você perguntou quem era Jesus, o que Jesus podia fazer, o que era pecado, quem era Deus. Aí você convida a criança para orar. O quarto ponto, ajude a ter certeza. Deus o deixará? Deus ajudará você a dizer não ao pecado se você pecar? O que deve fazer? Olha que interessante. Cada passo ele vai dizendo, né? Coração, Bíblia. O que você deve fazer? Ponto 5. Encoraje a confessar.
aí esse ponto aqui é importante. Você precisa fazer com que a criança entenda que ela é uma pecadora e ela carece da glória de Deus. Os familiares dela, todo mundo precisa aceitar Jesus Cristo. Esse é o grande objetivo. E também nós vamos finalizar, meus irmãos, com esse ponto aqui interessante. Ó. Mostre as estratégias para o crescimento. Olha que interessante. Nós temos a mãozinha aqui. E quando você fala em mostrar as estratégias para o crescimento, certo? Você vai seguir os passos aqui, ó. Oração, certo? Palavra de Deus, ler, ouvir e obedecer, contar aos outros sobre Jesus, ir à igreja e servir, certo? Então, são esses passos aqui que você precisa mostrar as estratégias para um crescimento. Vocês lembram que eu falei lá no início que a gente já estava nesse estágio aqui, ó, de servir? Eu falei lá no início. Então, os nossos alunos, eles precisam chegar nesse estágio. Mostrar as estratégias para o crescimento. Orar, palavra de Deus, ler, ouvir e obedecer. Contar aos outros sobre Jesus. Ir para a igreja e servir. Ok, meus amados? Então, assim, eu espero que eu tenha ajudado, né, contribuído com esse módulo, né. Se eu tiver corrido muito aí, eu peço perdão aos irmãos, mas vai ficar gravado, você pode voltar, ouvir novamente, né, quantas vezes for preciso. Eu não queria deixar um vídeo muito longo, para não ficar uma coisa enfadonha, né, já que nós estamos falando aí de coisas práticas, estamos falando de ilustração, de explicação, de aplicação e por aí vai. Coisas que Jesus fazia, que para ele era muito simples. E a gente quer que vocês também possam fazer isso, ok? Assim, que Deus abençoe, né, a todos nós, que a gente possa estar utilizando essa quarentena para estar aprendendo mais, se capacitando para aí estar sendo um canal de bênção para a vida dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens, ok? Que Deus os abençoe e bola para frente. Valeu! Concluiu, assistiu o vídeo, fez a sua leitura do texto base, você está pronto para fazer a sua atividade de finalização do módulo. Que em cima desse link vai estar disponível aqui no grupo, vai abrir uma atividade de checagem de aprendizagem, atividade do módulo, e aí eu vou dar o exemplo. Algumas perguntas estarão de múltipla escolha, é muito simples, é só você clicar em cima da sua resposta. Outras você vai ter que digitar, mas também é muito simples, coloque sua resposta aqui e digita o que você quiser responder, a sua resposta. E ao final é só clicar em enviar. Você vai enviar a atividade do módulo, a atividade foi registrada e vai ser corrigida. Pronto, você concluiu o seu módulo. 7 dias para assistir o vídeo, ler a sua apostila, fazer o seu estudo individual, ok? E, ao final, responder o seu módulo. Na próxima quarta-feira, inicia-se o segundo módulo.